Olá, sou o professor Clodoaldo, sou discente do curso de mestrado ProF de Presidente Prudente e este mapa conceitual faz parte da atividade da semana 9. E nós temos aqui as problemáticas da educação física. Propositalmente, aqui não está o tema gerador ou tema geradores. Os temas geradores seriam aqui a própria problemática da educação física, é um tema gerador, aonde no diálogo seguinte nós vamos falar sobre os aspectos legais da educação física, os esportes, o esporte nas aulas de educação física, questões de gênero, teoria e prática, categorias de atuação, afastamento e indisciplina. Iniciando pelos aspectos legais da educação física, nós vamos verificar que a LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação Brasileira, em 1961 trazia a educação física como práticas obrigatórias. 10 anos se passaram e veio a LDB de 1971, que já manteve a prática obrigatória, mas em alguns momentos, em algumas situações, para algumas pessoas, em situações específicas, a educação física era facultativa. Em 1968, ainda sob o regime militar, teve a reforma do ensino superior, incluiu a educação física no ensino superior e tinha uma intenção, que era a distração e a desmobilização. Em 1971, por ocasião do decreto 6.945, a educação física ficou de primeira a quarta série, a educação física com caráter recreativo. E a partir da quinta série, hoje sexto ano, iniciação esportiva. Em 1996, através da Lei 9394, no artigo 26, parágrafo 3º, a educação física foi alçada como componente curricular obrigatório. Mas, como nem tudo são flores, em 2003 veio uma lei 10.790, aonde praticamente ela oficializou a dispensas das aulas de educação física. Na prática foi isso que essa lei veio trazer, tá bom? As situações que ocorriam em 1971 de dispensa para algumas pessoas, em algumas situações específicas, essa lei aqui veio especificamente para isso. Depois nós temos aqui esportes nas aulas de educação física e nós temos duas vertentes. Temos o esporte na escola e o esporte da escola. No esporte na escola, o professor é visto como um treinador, os estudantes percebidos como atleta, e nas aulas o que se visa é o treinamento, busca-se rendimento, padronização esportiva e a seleção dos mais habilidosos. O esporte na escola, na verdade, gera experiências de insucesso. Por outro lado, os esportes da escola, ele tem um tratamento didático-pedagógico. Ele leva a discussões, reflexões, traz questionamentos e utiliza o esporte para confraternizações. O esporte da escola deve buscar a equidade, diversidade, essa equidade entre os gêneros, diversidade de temas e tematização. Valorizar os jogos, apresentar jogos mais significativos. Consequentemente, o esporte da escola visa compreender a modalidade esportiva ou as modalidades esportivas. E aí seguimos e vamos falar sobre categorias de atuação. Categoria de atuação, nós temos três estilos. Nós temos as práticas tradicionais, o desinvestimento pedagógico e práticas inovadoras. Então, nas categorias de atuação dos profissionais de educação física, nós temos essas três vertentes. As práticas tradicionais, ela tem uma perspectiva esportiva, né? Característica do esporte na escola. Ela prepara para a competição, privilegia os habilidosos, ela é excludente, né? Traz experiências de insucesso. O desinvestimento pedagógico é a situação onde o professor abandona o trabalho.
Esse abandono não quer dizer que ele pede para ser mandado embora ou que ele peça para ser exonerado. São ações ou omissões, né? São ações que ele desenvolve nas suas aulas. Tipo, ele deixa que os alunos montem seus times, montem suas equipes, escolham as modalidades a serem realizadas. Nessas situações, os meninos vão sempre, ou na maioria das vezes, optarem pelo futebol, excluindo-se as meninas que ficam com um voleibol ou uma queimada. Essas duas situações caracterizam aqui o que a gente chama de rola-bola. É o professor que chega na quadra, joga a bola para lá e os alunos que se virem. E nós temos as práticas inovadoras. As práticas inovadoras, o professor ele tem uma outra postura, né? Então, assim, ele já reivindica que o professor, assim como a educação física, faz parte da escola, precisa estar participando de reuniões, de conselhos, do projeto político-pedagógico, preocupa-se com as diferenças, reivindica tempo para seu planejamento, para planejar suas aulas, preparar o material, luta por questões salariais. O que a gente está vendo ultimamente é a questão do piso, né, o piso do professor. Alguns municípios ainda não pagam, e os professores se mobilizam nesse sentido. Buscam a própria formação, buscam a formação contínua. Muitas vezes ficam descontentes, né, com a quantidade de aluno por sala, e esses professores dessas práticas inovadoras geralmente trabalham em várias escolas. E aí nós temos a teoria e prática da educação física, e temos dois modelos. Temos o modelo tradicional e o modelo dos movimentos renovadores. O movimento tradicional ele tem um caráter recreativo, e as críticas que se faz a este modelo é porque separa a teoria e prática. As aulas, assim como no esporte na escola, muitas vezes as aulas são no contraturno, o que leva a treinamento, rendimento, seleção dos habilidosos, padronização, exclusão das meninas e assim por diante. Outra crítica que se faz é que valoriza-se demais o fazer em detrimento de o fazer. Separa o fazer e o fazer, ou seja, ensina-se o gesto motor, ensina-se determinada modalidade, mas não traz o histórico, o porquê desta habilidade. Quando surgiu, por que surgiu, como surgiu, quais são as modificações que ocorreram ao longo do tempo, por que elas ocorreram, será que teve interferência da mídia? Então, a crítica da teoria e prática estarem separadas. O movimento renovador ou movimentos renovadores, ele surge em meados da década de 1980, início dos anos 1990, trazendo conhecimento sobre o fazer. Então, não é simplesmente eu jogar futebol, mas eu preciso saber o porquê do futebol, de onde surgiu, por que veio até aqui, quem é que jogava, quais são as camadas sociais. Nesse período, houve uma proliferação de diversas propostas pedagógicas, entre elas a que predomina hoje na educação física, que é a cultura corporal de movimentos. Dando sequência, nós vamos aqui ver sobre o afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física. O afastamento ocorre pelo não envolvimento nas práticas. E geralmente elas se dão porque os alunos relatam que caíram da bicicleta, tem dor após treino, aqueles que fazem musculação, por exemplo, reclamam de lesões que voltaram a incomodar, lesões de joelho. As meninas citam aqui o período menstrual. Outros motivos para os afastamentos é o conteúdo repetitivo, pouca diversificação, a prática do famoso quarteto fantástico, né, que nos leva novamente a pensar aqui, ó, no esporte na escola. E a indisciplina ela acontece nas seguintes situações: por os alunos não pararem de conversar enquanto o professor explica, ficam falando junto com o professor ou brigando com o coleguinha,
ou brincando, né, muitas vezes. E quando eles são repreendidos pelo professor, pouco tempo depois eles voltam a fazer tudo novamente, conversar, brincar, brigar, quando não fazem tudo ao mesmo tempo. A indisciplina, ela acontece também com descontentamento, com a desobediência, com a revolta da oposição, ou seja, se revolta contra as regras. Aqui no caso descontentamento, ele pode acontecer por conta da situação rola-bola, onde o professor permite que os alunos escolham as modalidades, onde os alunos escolham seus times. Então muitos vão ficar descontentes porque vai para um time A ou time B, ou de repente nem vai para um desses dois times. Outro que é escolhido pelo time A, de repente não quer, se recusa e quer ir para o time B, né? E como o professor não intervém, já viu o que pode estar virando. Os motivos para o afastamento também pode ser a escolha dos times, por essa mesma razão que nós falamos anteriormente, favorecimento dos habilidosos e favorecimento dos vencedores. Esse favorecimento dos vencedores é mais ou menos assim: eu tenho mais de um time, digamos que eu tenho 3 times jogando futsal, e aí eu estipulo, 10 minutos ou 2 gols. Ou seja, se ninguém fizer 2 gols, jogam 10 minutos, depois tira para o ímpar, decide quem fica na quadra. Mas digamos que um time foi formado por os mais habilidosos da escola, da sala, muito provavelmente esse time vencerá e fará os 2 gols em 3 minutos. E aí o problema nesse favorecimento dos vencedores, esse time vencedor está sempre ficando na quadra. E quem entrou e perdeu, ficou 3 minutos, saiu fora. E esse vai permanecer. Então, uma das saídas, vamos dizer assim, uma das atitudes que o professor poderia estar tomando olha, estão 3 times, joga o time A, o time B, o time A venceu, ele vai jogar com o time C. Independente desse segundo jogo, o A vencer ou não, ele sai. Ou seja, ele vai possibilitar do A jogar 2 vezes e ficar fora, o B vai jogar 2 vezes e ficar fora, o C já ficou uma vez fora e vai jogar 2 vezes. Todo mundo vai ficar ao mesmo tempo. Então isso tem que ser uma intervenção do professor. Se deixar na mão dos alunos, isso não vai ocorrer. O motivo também para o afastamento aqui, escolha dos habilidosos em detrimento dos menos habilidosos, o julgamento dos amigos. Então tem gente que já não vai querer participar, vai querer se excluir, e muitas vezes está acima do peso. Outro motivo é a vergonha, e essa vergonha pode ser o medo de se expor ou sentir vergonha. Então essa vergonha ela pode ser prospectiva, eu imagino que pode acontecer, então eu tenho medo de me expor, ou ela pode ser retrospectiva, eu me recordo de algo que aconteceu comigo que não foi legal, então eu tenho vergonha daquele momento, então por isso eu me excluo e eu me afasto. Os professores e os estudantes, eles têm opiniões diferentes com relação à indisciplina. Os professores acham que a culpa da indisciplina do aluno é da família, do próprio aluno, do local onde ele vive, ou simplesmente da sua subcultura. Os estudantes, por sua vez, relatam que as aulas, o motivo da indisciplina, os motivos da indisciplina são as aulas desinteressantes, e aí a gente volta aqui no famoso quarteto fantástico, que os conteúdos são repetitivos, tem pouca diversificação, despreocupação dos professores para com os alunos e o próprio bullying. E aí a gente parte para questões de gênero, como uma das problemáticas da educação física. Quando o esporte é da escola, essas turmas são mistas. Nesse momento acontece a coeducação. E quando o esporte, quando a atitude do professor, quando a atitude da escola é nesse sentido, há reflexões, há discussões, há questionamento sobre gêneros, sobre sexo, orientação sexual. Vai se trabalhar para evitar as desigualdades de gênero, vai se trabalhar para promover a equidade dos gêneros, ou seja, as aulas elas têm que ser acolhedoras. O olhar do professor tem que ser do movimento renovador, ele tem que estar aqui atrelado à cultura corporal de movimento.
ele tem que ser um agente transformador. E com isso ele deve diversificar as suas aulas, tematizar, levar a discussões para que a gente alcance um sucesso, para que a gente venha aqui compreender o fazer e não simplesmente ficar com o fazer. Simplesmente se preocupar em fazer e não como fazer, por que fazer e do que fazer. Uma situação aqui com relação à promoção de equidade era, por exemplo, uma situação onde está tendo um jogo de futebol, futsal, e uma menina entra para um time, uma menina entra para o outro, e aí o professor pode estipular que o gol das meninas valerá 30, enquanto que o gol dos meninos continua valendo 1. Então os meninos vão trabalhar de uma maneira que possibilite a chance dessa menina fazer um gol, porque ela fazendo um gol vale muito, mas muito vezes o gol que o mais habilidoso faria. Outra situação que me ocorreu ontem foi numa atividade de handball, no quarto ano. Não era um handball, mas a gente estava ali iniciando algo semelhante, né? E tem um menino que é muito habilidoso, ele é maior que os outros e habilidoso. Então tudo que ele faz, ele se destaca. Então, no time que ele tá, os outros já fica temeroso. Então a gente limitou, chama Hugo. Falei, Hugo, seguinte, você poderá fazer 2 gols e só volta a fazer gol de novo, só vai valer os seus gols novamente quando outra pessoa do seu time fizer o gol. E beleza, lógico que rapidinho ele fez os 2 gols, mas daí, a partir do momento que ele realizou os 2 gols, ele procurava sempre tocar para alguém, possibilitando a chance dessa pessoa fazer um gol, para que ele voltasse novamente a fazer gols, né? Então assim, houve um equilíbrio entre as equipes, mesmo ele desequilibrando, o time dele não fazia muito gols, porque fez os 2 e dependeu de outros jogadores, dos demais jogadores, para que acontecesse novamente gols. Então, é uma forma de intervenção do profissional para que essas aulas realmente sejam acolhedoras, para que essas aulas sejam inclusivas, para que as experiências de insucesso sejam transformadas em sucesso, para que o rola-bola deixe de existir, que não apareça mais nas aulas de educação física. Bom, esse é o nosso trabalho, esse foi o meu trabalho, é o mapa mental do ProF. Agradeço a todos aqueles que puderem ver e fazer o seu comentário. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e vida longa ao ProF.